Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Bom, mais um domingo, né? Estarmos aí compartilhando da palavra de Deus, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos em oração, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para esses dias que nós vivemos, né? Dias difíceis, mas não esquecendo que o nosso Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? Vamos estar curvando a nossa cabeça, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Senhor, eu te peço, toma as nossas vidas em tuas mãos. Continua, Deus, nos direcionando, nos dando sabedoria, nos dando paz, graça, Senhor. Pai, que o Senhor continue, Pai, direcionando cada vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor continue ministrando a cada coração, Senhor, através da Tua palavra, consolando, edificando, exortando, cuidando, meu Pai, porque, Pai, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelo cuidado que o Senhor está tendo com os nossos irmãos Marcelo e Janaína. Obrigado, Senhor, pelas tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Mesmo sendo tão pequeninos, Senhor, nós nos sentimos cuidados por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, continua conosco. Ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. E que, Pai, que essa palavra, Pai, encontre um terreno fértil em nossos corações e que venha frutificar, Santo Pai, para que possamos, Pai, compartilhar com outras pessoas e abençoar, Senhor, através dessa mesma palavra. Toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Senhor, toma cada um dos nossos irmãos que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, que estão pregando tua palavra, estão passando momentos difíceis. Senhor, que o Senhor esteja com eles, dando força, paz, alegria no coração. Muitos dos nossos irmãos estão sendo martirizados, Pai, mundo afora. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor continue dando forças a cada um deles, Pai. Pai querido, nós te agradecemos por tamanho amor e tamanha graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar num salmo de número 73, salmo de Asaf. Asaf que foi músico, né, adorador, foi um homem que quando o rei Davi estava farto em seus dias, né, já estava na sua velhice, ele confiou a adoração do templo às mãos de Asaf. Asaf é um salmista, né, ele tem um salmo do Salmo 70, do Salmo 73 ao Salmo 84, são salmos de Asaf, e o Salmo 50 também é salmo de Asaf. E vamos aprender um pouco com Asaf, os salmos desse homem de Deus, esse adorador do Senhor, o que ele nos fala, o que Deus usa a vida desse homem para transmitir a cada um de nós através da palavra dele. Amém, meus irmãos? Então abra sua Bíblia aí no Salmo 73, Salmo 73 vai ser o salmo inteiro, Salmo de número 73. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalam os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, o coração brotam-lhes a fantasias.
montejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Até aí, irmãos. Vamos orar. Vamos adentrar aqui ao texto. Já oramos, né? Vamos adentrar aqui ao texto e nós vamos decorrer o texto todo. Amém? Bom, amados, nós primeiro temos que ter o primeiro entendimento, e que nunca pode sair da nossa mente, é que Deus, Ele é bom. Asaf, ele fala aqui no verso 1 do Salmo 73, e ele diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ou seja, ele fala, com efeito, Deus é bom. Mas é bom com quem? Com Israel, ou seja, com os seus escolhidos. Para aqueles que têm o coração limpo, né? Não um coração sujo pelo pecado, mas um coração limpo. Aqueles que se achegam a Deus. E nós também não podemos esquecer, né? Nós temos que ter em nossa mente também que Deus, ele é justo, ele não erra. O julgamento de Deus, ele é o justo juiz, ele tem toda a justiça de Deus, não é como a justiça dos homens. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela não erra. Mesmo que não entendemos muitas das vezes o que acontece com a gente ou o que vem acontecer com as situações que estão ao nosso derredor, mas nós temos que sempre ter em coração, no nosso coração, que a justiça de Deus é perfeita e que Deus em todo tempo ele é bom. Amém? Mesmo que você esteja aí perplexo com tudo que está acontecendo, mas se você busca a Deus, se você busca e limpa o seu coração, orando a Deus, buscando a Deus, pedindo perdão pelas suas faltas, você pode ter certeza que Deus, ele está com você, que Deus, ele está conosco. Ele é bom e ele é justo. Amém? Há outro ponto que nós temos que ter, então, Deus é bom, Deus é justo. Outro ponto, irmãos, que nós temos que ver é que nós somos fracos. A nossa carne, né, essa nossa fraqueza, ela milita contra o nosso espírito, ela milita contra a nossa vida espiritual. Falei até um pouco sobre isso na quarta-feira, em outro texto, mas olha o que diz aqui Asaf no verso 2 do Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus pés. O que Asaf está passando aqui? O que ele está dizendo? O que podemos tirar de proveito nesse verso? Ele está mostrando o tamanho da nossa fragilidade, o tamanho da nossa fraqueza, o tamanho da nossa pequenez e também o tamanho, irmãos, da firmeza de Deus. Deus é firme, Deus é a rocha, Deus não muda, Ele é imutável, Ele está sempre presente, Ele está sempre cuidando de todas as coisas, mesmo que em momentos a sua carne, mesmo que em momentos você comece a achar que não, mas Ele está cuidando de tudo. Ele tem todo o controle. Não há Deus como nosso Deus. Não há. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que nós somos fracos e dependemos de Deus em todo tempo. Ele continua aqui, Asaf, por essa fraqueza da carne, é por isso que ele está explicando e está enfatizando que Deus é bom, que Deus é justo, e ele está enfatizando que por
por um vacilar de seus pés, por um momento de fraqueza, ele começou a admirar, né, as coisas que os ímpios tinham, as coisas que as outras pessoas tinham e ele não tinha, e aquilo começou a entrar no coração dele. Olha o que ele fala no verso 3 aqui do Salmo 73. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ele estava falando o seguinte: olha, aquelas pessoas que eram prósperas, né? Não está generalizando, mas está falando daqueles arrogantes, das pessoas que são ímpias, das pessoas que não têm amor de Deus no coração, das pessoas que não buscam a Deus. Ele está falando, eu invejava eles, porque eles tinham tudo e eu ali naquela luta, e eu naquele, né? Muitas das vezes acontece isso, meu irmão, pode estar passando pela tua cabeça, meu irmão, nessa luta diária, aquela coisa toda, eu servindo a Deus, eu buscando a Deus, e essas coisas todas acontecem, né? E olha o Beltrano, olha o Ciclano, olha o outro pegando um caminho, né? Mais rápido, e olha lá, olha o que está acontecendo com ele. Asaf estava envolvido em toda essa situação, o coração dele estava cheio, né, da luxúria desse mundo, nesse momento aqui, ele estava olhando, né, demasiadamente para as coisas que o mundo tem a oferecer. E ele vendo, achando aquilo dentro dele, nesse momento, que era injusto. Tanto por isso que Asaf tremendamente tem o cuidado de colocar aqui, dizendo que Deus é bom. Né? E quando ele fala no verso 1 que Deus, já começa o Salmo falando sobre isso. Ó. É como se ele estivesse falando para a gente, olha, eu errei, a gente vai ver no decorrer aqui do Salmo, mas ele estava falando assim, olha, eu quero já de antemão falar para vocês que Deus é bom para com os seus, né? Para com Israel, para com os seus. Para com os de coração limpo. Ou seja, ele está falando que Deus é bom para com aqueles que são dele, né? E aqueles que têm o coração limpo. Né? Ou seja, Deus é bom e Deus é justo. Então ele está frisando isso aqui no Salmo, no verso 1 do Salmo, e ele começa a falar sobre a sua fraqueza, né? Como nós estamos adentrando aqui. E ele fala, irmãos, e sabe, daqui nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a fraqueza do nosso coração, os desejos, né, muitas das vezes de ter, claro que Deus não é contra você, né, possuir as coisas debaixo da vontade de Deus, não. Claro que Deus é a favor de você fazer das coisas lícitas, né? Mas quantas pessoas e quantas notícias nós vemos por aí de pessoas que deixaram o seu coração ser levado, né, com aquela ânsia, com aquele âmbito de querer possuir as coisas e esqueceram seus valores, esqueceram de Deus, esqueceram de tudo. Uns, né, você vê nos noticiários, estão presos, outros envergonhados, outros filhos no colégio passam vergonha, porque botaram o coração, né? Não olharam para Deus, não se entregaram a Deus, colocaram o coração nas riquezas e na prosperidade dos ímpios. Asaf continua falando aqui no verso 4 do Salmo 73, ele diz o seguinte: para eles não há preocupações. Ele está achando que você vê ao ponto que chegou, né? Uma fraqueza do homem leva o homem, né? E um grande homem de Deus. Olha onde levou a fraqueza, onde levou aqui o salmista Asaf. Para eles não há preocupações. Está dizendo que para os ímpios, para os arrogantes, não há preocupações. Aos olhos dele, o seu corpo é sadio e nédio. Quer dizer, ele já estava olhando aqueles homens, aquelas pessoas, como fossem semideuses, né? Deuses, né? Como um Deus para a vida deles. E isso que a gente tem que tomar cuidado, porque senão, irmãos, às vezes a gente começa a ver, o Beltrano aconteceu isso, o Ciclano aquilo, né? E aquilo começa a virar um Deus na tua vida. Aquilo começa a tomar o lugar de Deus na sua vida. O que é um ídolo? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. E Asaf, nesse momento, estava deixando essas coisas tomarem o lugar de Deus na vida dele.
Ele está falando aqui, olha só, que quando ele continua aqui no verso 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, se não são afligidos como os outros homens, ele está olhando para esses arrogantes, né? Esses homens que ele estava invejando, essas pessoas, como o quê? Como Deus. Ele está achando que é um Deus que não se cansa, que não, né? Deus não se cansa. Apesar que o Senhor fala que no sétimo dia ele descansou, né? Mas aqui ele está falando que nem esses homens se cansam. Deus, ele tem o todo o poder, irmãos. E o mundo, ele tenta nos ludibriar, ele tenta te ludibriar. As coisas desse mundo, que é o que acontecia aqui com Asaf, queria sugar ele. Ele começou a olhar de outra forma. É como ele está falando, eu estou aqui, servindo a Deus, né? E olha lá, aquelas pessoas que não servem a Deus, não estão servindo a Deus. Olha o que está acontecendo, olha lá. E Asaf continua dizendo aqui no verso 6. Daí a soberba que os cinge é como um colar. E a violência que os envolve, olha que absurdo. E a violência que os envolve é um manto, ou seja, a soberba que está no coração daqueles homens é como se fosse um colar, ou seja, é algo para ele, né? E para nós, se nos deixarmos nos levar nesses caminhos, vai ser para nós algo que é belo. Olha, eu tenho que possuir isso, eu tenho que conquistar de qualquer jeito. De qualquer jeito. E isso leva ao que, irmãos? A outro ponto aqui, a violência. A violência acaba os envolvendo, porque muitas das vezes as pessoas, tem gente, claro, que luta, trabalha, estuda, consegue as coisas pelo suor do rosto, tem outros que vão pelo jeitinho, né? Aquelas coisas que a gente vê aí nos noticiários da TV. Muitos vão por esse jeitinho, mas muitas das vezes quem está de fora não sabe o que essa pessoa, né, fez para poder, né, tá mostrando aquilo. Que é invejado por esse mundo. Para andar nos padrões desse mundo. Ele diz a violência é como um manto que os envolve. Ou seja, é como se essa pessoa fosse uma toda poderosa. Ele continua dizendo no verso 7, os olhos saltam-lhes de gordura e do coração brotam-lhes fantasia. Ou seja, dos olhos saltam as riquezas, a gordura que representa riquezas. E fantasias do coração, ou seja, os sonhos estão com eles. Ele continua no verso 8. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desmandam a boca, e a sua língua percorre. E a sua língua percorre a terra. Amados, cuidado com as inquietações que estão ao seu redor. Cuidado com as coisas que tentam fixar a sua visão no presente, no temporal, no limitado. Cuidado com isso. Cuidado com aqueles pensamentos que vêm e aí você começa a comparar você com o Beltrano ou com o Ciclano, ou a sua família com a família do Ciclano, com a família do Beltrano. Cuidado. Cuidado com isso. Porque senão essas coisas tomam o lugar de Deus no teu coração, tomam o lugar de Deus na tua vida. E aí começa a perder o que? A perspectiva de Deus. Começa a enxergar, acaba... É que nós não podemos, irmãos, dessa forma, se entrarmos
nesse temporal, nessa visão limitada, nós não conseguimos chegar à longanimidade de Deus. Tudo fica imediatista. A gente não consegue, quando a pessoa entra, como Asaf entrou nesse período aqui, nesse momento da vida dele, ele começou a olhar e achar que, olha, tudo acabado, só eles que prosperam, é só eles que tudo acontece a favor deles, é só eles que... Sabe, irmãos, os propósitos de Deus, irmãos, são insondáveis. Sabe, os propósitos de Deus, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa mente, o nosso coração, nossa mente não consegue sondar os propósitos de Deus. Você não consegue sondar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, a não ser que Ele te mostre, te dê. Muitas das vezes o Senhor nos dá lampejos, né, através da palavra, né, através das ministrações da palavra. O Senhor nos dá lampejo que Ele tem para a nossa vida. Mas se os nossos olhos estão fixos, perdão, nas coisas terrenas, se os nossos olhos estão fixos, como estava o de Asaf nesse momento aqui, nas coisas da carne, nós começamos a olhar Deus, a não ver Deus dessa forma, que Ele é bom e que Ele é justo. A influência, irmãos, do ímpio, olha o que diz aqui no verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, Asaf está falando assim, o povo deles, dos ímpios, dos arrogantes, né, dos a qualquer custo prosperar, o povo deles se voltam para eles, porque eles querem aquilo. Eles querem sorver disso. Eles querem sorver dessa prosperidade, entre aspas. Eles querem sorver dessa arrogância, desse manto de violência, como diz Asaf aqui. Eles querem sorver desse mundo. Eles querem ficar arraigados nesse mundo. Viver para esse mundo. É isso que eles falam, é isso que eles querem. Por isso que Asaf está falando aqui, o seu povo se volta para eles, você tem atenção a eles, dão atenção a eles. E querem beber a longos sorvos, né? Beber de uma forma abrupta, né? Beber tudo, engolir tudo o que eles têm para dizer. E dentro disso você vai vendo uma sequência de coisas que olha ver em verso 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Amados, e aí começa a murmuração e o questionamento. Será que Deus não está vendo isso? Será que, olha o que eu estou passando, será que Deus não está aqui? Por que isso acontece? Nós vamos ver um pouco mais à frente, não vou antecipar. Mas a murmuração, irmãos, a murmuração é terrível. Lembra que o povo ficou no deserto por murmurar contra Deus. Estavam ali murmurando o tempo todo. Sabe, cuidado com o seu coração. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado. Porque isso acaba levando
ao afastamento de Deus e a questionamentos absurdos. Ele continua dizendo no verso 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, olha só, aumentam suas riquezas, ou seja, para os ímpios, na cabeça aqui, nesse momento de Asaf, não tinha problema. Não tinha problema nenhum. Né? Parece que eles não se cansam, não se afadigam, parece que não tem doença, parece que eles não têm problema de dinheiro, parece que eles não têm problemas de espécie alguma. E isso é uma visão deturpada. Amados, cuidado. Sabe, você começa a entrar, quando a gente começa a observar e desejar aquilo que os homens maus têm, que essa é até o título desse salmo, né, da sociedade bíblica, quando você começa a sorver, querer sorver dessas coisas, começam os questionamentos, a sua fé vai embora, você começa a se afastar de Deus. Você começa a olhar para os ímpios como se fosse um Deus. Aí olha o que acontece aqui. Você começa a questionar toda a tua vida com o Senhor. Verso 3, Asaf, ele começou a falar isso. Com efeito, inutilmente, conservei meu coração puro e lavei as mãos na inocência. Olha o que ele falou. O que adiantou? Trocando em miúdos, era como se ele estivesse falando para Deus assim, o que adiantou eu conservar o meu coração puro, Senhor? O que adiantou eu estar seguindo a tua lei? O que adiantou? Era como se ele estivesse falando isso. É o questionamento, é a dúvida. A visão dele já não estava mais no reino dos céus, mas estava no reino desta terra. É isso que o mundo faz. Ele te cega. Se ele cegou um homem que andou com Deus da forma que Asaf andou, momentaneamente, tu acha que não vai te cegar? Tu acha que não pode me cegar? Tu acha que esse mundo não pode nos ludibriar? Claro que pode, irmãos. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não estivermos buscando a Deus, a nossa carne é falha, é fraca. Asaf, ele continua dizendo aqui, no verso 13, ele fala que questionando, né, se ele conservou o coração dele puro, será que isso tudo valeu a pena, Senhor? É como se ele estivesse falando isso. E aí no verso 15, Asaf tem um momento de reflexão. Ele fala aqui, olha, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria atraído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí o que ele faz? Ele está falando, olha, tudo isso, né, o que eu falei, o que eu refleti, é muito pesado. E é realmente muito pesado. Se ele pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Aí ele fala, é só refletir para compreender isso. Achei muito pesado para mim, ou seja, um entendimento demais para mim. Eu não estava, né? Asaf está dizendo que ele não estava
compreendendo tudo aquilo. E aí ele vem com a solução. Ele vem nos mostrando como ele conseguiu olhar da forma correta. Como ele conseguiu ver que tudo aquilo que ele estava diante dos olhos dele era ilusão. Era ilusão. E ele começa a falar aqui no verso 17. Bom, aí Asaf, ele vai nos falar aqui sobre o verso 17, mas só para a gente esclarecer um pouquinho mais aqui, né? No verso 15, quando ele fala assim: se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Asaf fala isso porque ele está dizendo o seguinte: se ele não chegasse à conclusão de tudo isso que ele pensou, e ele teria falado à comunidade, ou seja, à congregação, à igreja, ele teria ali falado contra Deus, né? Então ele chegou a essa conclusão e ele vai nos falar aqui no verso 17 como ele começou aí a entrar, né? E a entender realmente o reino de Deus. Aí diz aqui no verso 17, meus irmãos: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, meus irmãos, por que a importância de você estar aí ouvindo esta palavra? Por que a importância de você ver os cultos, né, nessa maneira, né, da forma que nós estamos, por enquanto, né, que em nome de Jesus nós vamos estar aí preparando para voltar com a graça de Deus. Mas como você voltar ao culto na igreja, né? Com a segurança e tal, mas com a graça de Deus aí. Nós vamos estar vendo aí direitinho junto com os irmãos aí. Mas como, voltando aqui, irmãos, como, por que isso? Porque né, nós pastores, né, aqueles que prezam pelo seu rebanho, prezam pelo rebanho de Deus, melhor dizendo, que estão à frente do ministério, estão todo domingo, todos os cultos, lembrando, falando com os irmãos, né? Por quê? Porque, olha, Asaf ele fala um pouco sobre isso. Como ele entendeu a diferença dos que servem, dos que estão com Deus, dos que não estão com Deus. Ele entendeu isso. De início, ele achava as coisas do mundo maravilhosas. Ele achava que tudo o que estava acontecendo, as pessoas que prosperavam de uma forma, né, de qualquer forma, e até a violência, né, botou um manto de violência. Até isso, Asaf estava ali envolvido. Né? Mas quando Asaf vai buscar a Deus, quando Asaf entra no santuário, ele entendeu o fim deles. Ele entendeu para onde essas pessoas estão caminhando. Ele entendeu que tudo isso aqui, o que ele estava falando, o que ele estava almejando, era passageiro. Um dia, irmãos, né, tudo passa. Era passageiro. Ele diz aqui no verso 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Olha só. Tu certamente, ou seja, ele diz que Deus coloca essas pessoas em lugares escorregadios, ou seja, elas estão entregues praticamente à própria sorte. E elas fazem coisas absurdas. Se você parar e pensar ao longo da tua vida, você já deve ter se deparado com algumas pessoas que fizeram coisas absurdas, insanas, que você não consegue mensurar como é que essa pessoa foi fazer isso. Como é que, né,
entrou nessa situação? É por causa disso. Se levou pelos caminhos desse mundo, se deixou pelos caminhos tortuosos desse mundo, que muitas das vezes parece ser belo, parece ser maravilhoso, mas que leva à perdição. Jesus ele fala que o caminho que leva à salvação, ele é o que? É estreito, apertado, é difícil. Mas ele leva à salvação. Asaf sabia, começou a entender que toda essa glória que ele estava vendo nos ímpios, né? Pseudo-glória, vamos dizer assim, toda essa pompa, e isso tudo ia acabar. Isso tudo acaba. Quantos homens nós vemos aí que a humanidade, né? O mundo exaltou e que passou-se um tempo, estava todo mundo aí, né? Estava aí, ó, em certas situações dificílimas, né? Que eu falo questão moral, questão de uma série de situações absurdas, né? Verso 19, e ele continua falando: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, esses homens que ele achava invencíveis, eles já estavam vendo que eles iam ficar aniquilados de terror, aniquilados. Amados, a aproximação com Deus é a base da mudança, da perplexidade, ele desvenda os nossos olhos. E Asaf, logo de cara, ele conseguiu aceitar os desígnios de Deus. Sabe, ele se aproximou mais de Deus. Ele procurou mais a Deus, entrando em seu santuário e reconhecendo: olha, Senhor, para eu parar para pensar nisso tudo é coisa demais para mim, eu dependo do Senhor. É muita coisa para mim, Senhor, mas para o Senhor pode me iluminar, o Senhor pode me dar essa direção, o Senhor pode ministrar o meu coração. Asaf continua dizendo no verso 20: como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, tudo aquilo que Asaf já estava na época aqui atrás projetando como uma imagem, como um ídolo, olha, desprezará a imagem deles. Tudo ruído, caído. Ele continua dizendo no verso 21, quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Olha o que Asaf fala: quando o coração se me amargurou. Cuidado, irmãos, com o coração amargurado, cuidado. Por isso que é muito esse negócio de ficar se comparando com alguém. Deus, sabe, Deus tem o melhor para você. Se você segue a Deus, melhor dizendo, Deus já te deu o melhor. Deus já te deu o melhor, que é Cristo Jesus, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas e se você segue ao Senhor, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, mesmo que para você pareça ser coisas difíceis, pareça ser coisas que você não está acreditando que aquilo está acontecendo contigo, mesmo dentro dessas coisas, Deus, ele move as circunstâncias e todas as coisas cooperam para o bem. Para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Todas as coisas. Agora, o coração amargurado, pesado, aí começa a ter essas visões anteriores que Asaf tinha. Começa a ter essa visão que
o mundo tem mais a te oferecer e o coração já não está mais em Deus. E o coração não é. Quando o coração não está em Deus. Ele diz, quando eu estava embrutecido, ou seja, a amargura traz raiva, não é? A gente fica, né, quando tá amargo, se você deixar aquilo muito tempo. Por isso que é importante, irmãos, a amargura no coração, dobra o joelho, fale com o Senhor, rasga o teu coração para Deus, fale com Ele. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça. Se alguém tiver que te pedir perdão, se a pessoa te pedir perdão, libere perdão, vai com Deus em nome de Jesus. E, sabe, mas não deixa o teu coração amargurado. Não deixa, sabe, ficar você aí dessa forma, embrutecido. E aí, o que isso leva? Leva a estarmos agindo de forma ignorante e irracional, como ele fala aqui. Irracional, sem pensar. Tu não começa, você não raciocina. Quando nós estamos dessa forma, nós não raciocinamos e fazemos uma porção de besteira. E aí depois ainda queremos culpar Deus. Ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Ah, meu Deus, por que aconteceu aquilo? Aí você tem que ler sobre o que Jesus fala sobre semear. Se você semeia feijão, você vai colher feijão. Né? Se você semear vento, você vai colher tempestade. Então, meus irmãos, quando essas coisas todas, a ignorância, né, a amargura e nos leva a um pensamento irracional, nos faz fazer coisas que são terríveis e que colhemos frutos terríveis, amargos, mas Deus ao arrependimento, né? Quando vemos o arrependimento, Deus transforma, mas o que o Senhor quer é que nós não venhamos por esse caminho, que nós não venhamos a andar dessa forma, não venhamos estar irracional à presença de Deus. Ele continua dizendo no verso 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, ou seja, mesmo diante de todas as adversidades da vida, irmãos, Deus ele nos sustenta, ele segura as nossas mãos pela nossa mão direita, ele nos faz caminhar, ele nos leva ao bom termo. Ele te leva aonde você tem que chegar quando você confia nele, quando você descansa nele, quando você para de questionar ele, quando você abre o teu coração para ele e diz, Senhor, eis-me aqui, faz em mim o que o Senhor quer. Verso 24, tu me guias, olha de forma que Deus nos guia, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Amados, aonde estão os conselhos do Senhor? Nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. E aonde Ele nos leva? Olha a visão de Asaf como mudou. E tu me guias com os teus conselhos e me leva para a tua glória. Amados, ele continua dizendo no verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, peraí, mudou o Deus. Agora é o Deus certo. Agora o coração dele está dizendo, olha, eu rejeito tudo, Senhor. Tudo aquilo que eu vi errado. E não tem outro Deus em minha vida a não ser o Senhor. Ou seja, a minha confiança está depositada no Senhor. Asaf começa a olhar o reino de Deus, começa a olhar para a glória. Começa a olhar para onde um dia nós vamos morar e viver eternamente. E ele continua dizendo, ainda que a minha carne, verso 26, e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza
do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que, ele está falando, ainda que eu passei por esses momentos de fraqueza, ainda que como um louco, irracional, como ele falou, a presença de Deus, ele pensou, Deus o pegou pela mão direita, Deus continuou sendo a fortaleza dele, Deus o trouxe de volta à santa presença dele, ele entrou no templo, ele foi buscar ao Senhor, e o Senhor ministrou ao coração de Asaf, assim como o Senhor ministra ao seu coração, assim como o Senhor ministra aos nossos corações, irmãos. Busque conselhos no Senhor. Busque conselhos na palavra de Deus. Conte comigo. Estamos juntos. Verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos. Os que são infiéis para contigo. Os que se afastam de Deus, aqueles que não andam com o Senhor, aqueles que não se arrependem, aqueles que, eles vão ser lançados aonde que a Bíblia fala? Esses ímpios que Asaf viu, que admirava tanto, os arrogantes, os com mantos de violência, para onde eles estavam indo? Para o inferno, é isso que Asaf enxergou. Asaf enxergou para onde ele iria. Ele entendeu que Deus o levava, que um dia ele estaria com Deus na eternidade. E que esses homens iam queimar num lago de fogo e enxofre. E ele termina dizendo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, irmãos, o que ele fala? Bom para mim é estar do lado de Deus. Bom para mim é estar na presença de Deus. Não há, irmãos, nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada melhor, irmãos, do que quando você possa estar com seu coração amargurado, entristecido, você entrar no teu quarto, abrir, se ajoelhar, e falar com o Senhor, sabe, chorar aos pés do Senhor e falar com ele, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso de ti. Tem coisas, como Asaf falou aqui no Salmo, em suas orações, Senhor, tem coisas que eu não compreendo, por favor, fala comigo, me ajude a compreender, me direciona através da tua santa palavra, me direciona através dos seus conselhos, porque senão estarei perdido, Senhor. Sabe, irmãos, depender de Deus. Não dependa de si, não dependa dos outros, mas dependa de Deus. Deixe Deus direcionar. E Asaf, ele diz, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio. Você está junto com Deus? Então põe o seu refúgio nele. Sabe, ele é a nossa segurança. Ele é quem nos sustenta, irmãos. Ele é quem te ampara. Ele é quem move circunstâncias, situações e pessoas para te abençoar, para te alegrar, para te dar força. É Deus que vai movendo cada coração, os nossos corações. E para que Deus também ele cuida da gente por amor e também para proclamarmos a todas as pessoas os seus feitos, ou seja, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, a pregação daquilo que Deus tem feito e que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida, na sua família. Sabe, meus irmãos, confie no Senhor. Continue crendo nele. Continue buscando a Deus de todo o seu coração. Sabe, não deixe que esse mundo, com as coisas desse mundo, sabe, envenenem e coloque amargura em teu coração, ao ponto de você chegar a estar como Asaf, naquele momento ali, irracional à presença de Deus. Mas que aconteça o contrário. Que você aconteça, como
Asaf, se porventura você está nesse ponto, faça como Asaf. Entre na presença de Deus. Busque ao Senhor. Deixe Ele ministrar o teu coração. Faça aquilo que Deus está te pedindo. E só assim venha agir. Venha tirar a amargura do seu coração. Só Deus pode mudar isso, irmãos. Só Deus pode mudar. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. E como diz o Salmo 73, o salmista Asaf, ele diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é o teu refúgio. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Colocamos, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Se porventura alguém que esteja vendo esse vídeo, Pai, está passando por um momento de amargura em seu coração, está passando por um momento, Senhor, de fragilidade em sua fé, meu Deus, que o Senhor venha fortificar, que o Senhor venha, Pai, mostrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um de nós. Como diz tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continua operando, Senhor, em cada um de nós. Continua dando força, Senhor, para prosseguirmos dia após dia. Continue, Senhor, abençoando, Senhor, aonde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Ajuda-nos, ó Deus. Toma essa semana em tuas mãos. Continue abençoando essa semana, Senhor. Tudo que vamos fazer, que o Senhor esteja conosco, esteja nos aconselhando, Senhor, através da sua palavra, através, Senhor, Pai querido, das orações, da nossa comunhão contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre estar disposto a fazer a tua santa vontade. Eis-nos aqui, Pai. Continue operando em nós e através de nós. Nós dependemos do Senhor, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. E que Deus abençoe a vossa vida, meus irmãos, em nome de Jesus. E qualquer coisa pode contar comigo. Amo vocês. Um grande abraço para cada um de vocês. E vamos continuar nossas orações para nós voltarmos no dia propício com o nosso culto presencial. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.